Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Seja bem-vindo ao segundo tema da série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje o tema é a beleza da divina criação. Que Deus te abençoe nesse estudo e que o Espírito Santo te ilumine a mente para que você compreenda o que aconteceu de fato no passado. Feche seus olhos. Querido Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por mais esse momento que nós estamos aqui juntos para estudar a Tua Palavra. Nós te pedimos o Teu Espírito, pedimos, ó Deus, de uma forma especial, que abençoe esta pessoa que estuda a Tua Palavra nesse momento comigo, que ela venha receber, Deus, de Ti, sabedoria, entendimento, Jesus, da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo e as bênçãos do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza e exatidão, e pressupõe planejamento muito inteligente. Observe, por exemplo, as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos na natureza. Poderia tudo isso ter surgido por um mero acaso, por uma explosão, por exemplo? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Todo relógio precisa de um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma. Hoje nós aprenderemos como o planeta Terra passou a existir. Será que este planeta passou a existir a partir de uma explosão, o chamado Big Bang, a grande explosão? Será que o ser humano ele é fruto de uma evolução, ou será que existe alguém que criou tudo isso? A primeira pergunta de hoje diz: como era a Terra antes de ser criada? Leia comigo Gênesis capítulo 1, versículo 2, que nos diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja, a Bíblia nos diz que a terra era sem forma, não tinha formato e não havia vida, era vazia, não tinha a vida, os animais, não havia nada neste mundo. A beleza que nós conhecemos hoje, a natureza e o colorido não existia, pois havia trevas sobre a face do abismo. Era simplesmente sem vida este planeta. Porém, Deus, o autor da criação, decidiu criar este planeta. Segunda pergunta: então como foi formado o universo? Hebreus capítulo 11, versículo 3, nos dá um vislumbre de como foi então formado o universo e também este planeta, que diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E em Salmos capítulo 33, versículo 6, nos diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Versículo 9: pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo passou a existir. Veja que Deus poderoso é este que a Bíblia apresenta. Apenas pelo poder da sua palavra, o universo e este planeta vieram à existência. Ele ordenou, ele mandou, e as coisas passaram a existir do nada, do poder nas suas mãos. Não queria você seguir esse Deus maravilhoso que tem todo o poder nas mãos? Pense bem. Pergunta número 3.
quem participou do ato da criação? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz quem estava lá, quem participou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus é o Criador. No princípio foi Deus quem criou. Porém, o verso 2 diz que o Espírito de Deus participou da criação. Ele estava lá, porque Ele é também Deus. Em João capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja, Jesus é o Verbo, e o Verbo estava lá no princípio com Deus, e ele era Deus também. E diz o texto: sem ele nada do que existe se fez. Jesus também participou ativamente da criação. O autor da criação é o nosso Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, abra sua Bíblia também para que você venha confirmar. Colossenses capítulo 1, versículo 16, que nos diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Quem é este ele? O verso 13 disse que ele nos libertou do império das trevas. O verso 15 diz que este é a imagem do Deus invisível, primogênito, aquele que tem toda a primazia da criação de Deus. Então veja, é Jesus. Jesus já existia antes que ele viesse aqui neste planeta morrer por nós. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, nos diz: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus era Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja, Jesus Cristo é Deus e ele é o autor da criação, e o Espírito Santo também é Deus, amigo. Como muitos tentam dizer que não, mas ele sim é. O próprio texto de João, capítulo 16, versículo 8, nos diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja que Jesus se refere ao Espírito Santo. Se você ler o capítulo 16 inteiro, você vai perceber que é o Espírito, e que Jesus se refere ao Espírito como um ser pessoal, pois ele chama de Ele. E ainda diz que ele convencerá o homem. O Espírito Santo convencerá o homem. Também diz no verso 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo fala e ouve. Então ele é um ser pessoal, ele não é uma força. O livro de Atos, como nós lemos na lição passada, capítulo 8, no versículo 26, quando nós falamos sobre Filipe e o eunuco, que nos diz o seguinte, e aí no verso 29 nos diz: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Veja, o Espírito Santo disse isso a Filipe. Ele é um ser pessoal. Ele não é só um ser pessoal,
mas ele é Deus. Atos capítulo 5, versículo 1, fala da história de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja, no verso 3 diz que ele mentiu ao Espírito, e no verso 4 ele diz: você não mentiu ao homem, você mentiu ao Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo também é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito. Três pessoas que nós conhecemos como a Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas você pode sim, meu amigo, ver que há um Deus triuno. E esse Deus maravilhoso criou o céu e a terra, e no primeiro dia ele criou a luz e separou a luz das trevas, chamando de dia e noite. No segundo dia, do verso 6 ao 8 de Gênesis capítulo 1, criou o firmamento e separou as águas. No terceiro dia, do verso 9 ao 12, separou a terra dos mares e criou a vegetação. Do versículo 13 ao 19, ele formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, ele criou os peixes e os animais marinhos e as aves, como está no verso 20 a 23. No sexto dia, ele criou os animais, criou o homem e criou a mulher, como diz o verso 24 a 26 e o versículo 31. E no sétimo dia, meu querido, capítulo 2, de 1 a 3, diz que Deus descansou. Ele abençoou e santificou o dia de sábado, o sétimo dia. Assim foi a criação. A palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia, é Ion. A palavra dia em hebraico é Ion, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhado de um numeral ordinal. A palavra Ion, ou seja, a criação foi estabelecida por 6 dias de 24 horas, mais um dia de 24 horas, que é o sétimo. Então, meu querido amigo, assim foi feito e formado a criação e o ser humano. Quinta pergunta: como se deu a criação do homem e da mulher? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27 nos responde: também disse Deus, façamos, no plural, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, e não a ter uma alma, como é ensinado. Nós teremos um estudo somente sobre a morte. Somente sobre a morte você entenderá a respeito deste assunto. E o versículo 18 ao 25 nos diz como a mulher foi formada da costela do homem. Meu querido, o homem não veio a existir a partir de uma evolução,
Deus criou o homem à imagem dele. Você é um ser especial, você foi criado por Deus como você é. Por isso Ele te ama, meu amigo, porque você é uma criatura dele. Ele deseja estar com você um dia eternamente. Por isso estude a série completa. Não desista. Busque mais conhecimento neste livro, porque este livro te revela toda a verdade. E Deus vai te mostrar o quanto Ele te ama, meu amigo. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Recebeu um jardim, de acordo com Gênesis capítulo 2, verso 8, verso 15, um lugar maravilhoso que eles perderam por causa da desobediência, porque Deus tinha dado uma ordem em Gênesis 2, de 15 a 17, para que eles não comessem do fruto, da árvore que está no meio do jardim. Apenas a obediência faria com que eles permanecessem naquele lugar maravilhoso. Mas eles perderam isto por causa da desobediência. Mas, meu amigo, nós vamos entender aqui nesse estudo que o desejo de Deus é trazer-nos de volta para os seus braços e para morarmos com Ele para sempre nesse lugar maravilhoso que foi perdido, lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, mais sofrimento. Por isso, meu querido, que Deus te abençoe, que você continue a descobrir as maravilhas das palavras de Deus e que Ele traga esperança para a sua vida, conforto, alívio, paz, perdão e salvação. Vamos orar. Senhor, aprendemos que o Senhor é o nosso Criador, que não há possibilidade de crer na explosão do Big Bang e crer na Tua Palavra. Teremos que escolher ou crer na Bíblia ou crer em conhecimentos humanos. Hoje nós decidimos crer em Ti, Deus, que o Senhor é o Criador de tudo. Nos entregamos nas Tuas mãos. Aceita-nos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. País nas terras de Alim-Rio, cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas, nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu
delícia, campinas e jardins, e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados, e todos nós, o nosso bom Jesus.